Oi, Raquel, eu enviei um convite. Hum, acho que fiz certo, Raquel, com o meu endereço. Você me deu aqui, vi que você estava ouvindo, enviei o convite. Eu vou te enviar novamente o convite, tá? Vamos lá. Vamos convidar a Raquel para o Unitec Responde desta noite. Raquel Paco, nossa associada lá de Fortaleza dos Valos. E vamos conversar. Oi, tudo bem? Oi, Raquel. Vamos deixar, Certinho. vamos deixar essa tela aqui mais animadinha aqui atrás. Ah, pô, eu nem mexo muito, viu? Que eu não, não sei muito certo como fazer, eu não mexo muito. Olha o Vamos pessoal deixar aí, isso ó. aqui mais, vamos deixar mais com cara de fermento. Ah, muito Faltou, bem. faltou mais zen, né? Tá, tá. Clica É, tá naquelas três diferente. estrelinhas ali, ó, e daí tu coloca o que tu quer. Ah, tá bem. Olha aí o pessoal chegando, Raquel. A Viviane Hatch é professora da CETREM. Ó, o Giovanni. Eu vi que a Adriana Marim, nossa colega, também já entrou aqui. Ó, Que aqui bom. a Adri. Ó, tem o Douglas Moura, nosso associado de... Ai, como é que é ali perto de Juí? Augusto Pestana. Ai, meu Deus. O pessoal também pode escrever aqui no chat. Ai, qual é a cidadezinha que tem ali? A Juricaba. O Douglas é de Juricaba. Isso. Olá, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa conversa e hoje vamos falar sobre fermentos naturais. Essa arte milenar. É milenar, né? Aquela é Sim, antiga, olha, né? sei lá quem veio, quem que veio antes, porque não se tem data de quando isso iniciou, né? Verdade, Sim, a gente verdade. pode falar sobre isso depois, mas não. Quando eu Sim, estava até fazendo a referência, não encontrei uma data. Só tá certo, teorias de como que surgiu. tá certo. Olha, Ana Silvia Cortez, aqui de 13 de Maio também. A Aline. Ai, que legal, legal. Alexandre Mello, obrigada, Alexandre. Alexandre é também advogado aqui de 13 de Maio. Quantas pessoas conhecidas? Pessoal, esperam só um pouquinho, nós vamos iniciar às 19h30, quase na hora. Costumamos ser pontuais, né, Raquel? Sim, é bom para respeitar quem está aqui, né? Já Claro, estamos claro. aguardando. E todos vocês aí podem já ir, se tem dúvidas, podem ir fazendo as suas perguntas aqui, que a Raquel vai respondê-las Vamos daqui ver a pouquinho. aqui. Vamos mudar. Não. Ficou melhor agora, Raquel. Tá mais nítida a tua imagem. Certo. Tá mais nítida. Vou Ou, tirar, né? ou acho que tu tira, deixa assim, assim, deixa assim, Vamos fazer umas deixa assim. brincadeiras um Depois, pouquinho. sim. Depois a Dani faz os recortes dela aí para largar nas mídias, daí ela pega e faz assim. Ai, muito bem. Raquel, você tá em Fortaleza hoje ou tá em outro lugar? Eu já estou em Cruz Alta. Cruz Alta. Você tá Isso. morando em Cruz Alta agora, né? Sim, sim. Eu vim morar para cá em 2020. E daí, Hum, aí veio a pandemia, né? Acabou que com a pandemia eu não conseguia mais dar os cursos, né? Os cursos presenciais, e daí eu comecei a atuar de outra forma, com consultoria. Quando a consultoria começou a ficar 3 vezes por semana, não tinha como ir e voltar. Então eu tive que começar a alugar e a morar aqui em Cruz Alta, para ficar legal. mais fácil, né? Com criança Sim, pequena. sim. Se não fosse, só fosse só eu, tudo bem, mas com filho pequeno fica bem mais prático tendo apartamento morando aqui, né? Claro, claro. Com certeza. A gente vai fazendo vai se organizando de acordo com a nossa necessidade, né? De acordo com o Tem que trabalho. ser. Que ótimo. Olha, 19h30 no
os meus horários aqui, né? Sim, vamos Eu, iniciar, o pessoal que está assistindo, né? Depois, se entrar mais isso, pessoas, a gente vai agregando e acredito que isso mesmo. pode ter outro Unitec Responde, caso ficarem dúvidas ainda, né? Isso. E também depois a conversa fica gravada, né? Fica salva na linha do tempo. E as pessoas que têm interesse podem assistir posteriormente, né, Raquel? Sim, com certeza. Isso. Então é um prazer receber a Raquel, Faca Stefanello, que é doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, associada da Unitec, e atua, né, em várias áreas, em diferentes áreas, aqui no nosso Unitec Responde. Depois a Raquel vai falar um pouquinho mais sobre a experiência dela, né, a experiência profissional que ela tem. Mas antes eu quero começar a nossa conversa dessa noite reforçando aí que a Unitec está já há 26 anos atuando em todo o território nacional, desenvolvendo pessoas e negócios na modalidade presencial, online e EAD. EAD, a Raquel tem um curso aí de fermentos naturais na modalidade EAD. Então, esse trabalho que os associados da cooperativa fazem é através de assessorias, consultorias, assistência técnica, cursos, palestras, tem atendimento clínico veterinário, atendimento de inseminação artificial. Também temos vários profissionais que trabalham na elaboração de projetos de custeio, de investimentos, perícias, né, junto com as instituições financeiras. A Unitec tem convênio com o Banrisul, Sicredi, Cressol, Cicobi, Banco do Brasil, né, Caixa Econômica Federal, e essa atuação abrange todo o Brasil, né. Somos aí 170 profissionais cooperados da Unitec, e somos especializados no agro, mas também estamos capacitados para atuação em diversas outras áreas, em diversos outros ramos, desde o ramo da alimentação, da saúde, tecnologia da informação. Então, precisando de profissionais especializados nessas áreas, vocês podem chamar e contatar com a Unitec aí pelas redes sociais, pelos nossos WhatsApp, e hoje à noite, em especial, nós vamos falar sobre o uso de fermentos naturais na produção de alimentos com a Raquel Faco, nossa associada. Bem-vinda, Raquel. Fala um pouquinho aí para nós da tua experiência profissional, da tua formação, para a gente conhecer, né, e as pessoas que estão acessando aqui a nossa conversa. Certo. Boa noite, Isabel, tudo bem? Boa noite a quem está escutando esse Unitec Responde. Eu fico muito feliz de ser convidada para falar sobre o tema, que é um tema, né, no qual me deu o título de doutora, então eu gosto muito de falar sobre, né, ele é muito abrangente, então, como a Isabel pediu, eu vou falar para vocês um pouco de como eu cheguei até aqui e do porquê que o fermento natural foi escolhido, né, como tema de estudo numa pós-graduação. Eu me formei em 2006, na faculdade, né, da graduação de Química Industrial, na Federal de Santa Maria, com o intuito de sair e ir logo para a indústria, né? Meu objetivo era ir para a indústria de alimentos e atuar como química na área. Porém, né, lá nessa época não contratavam pessoas assim logo recém-formadas e com pouca experiência. Era uma falsa ideologia que se tinha que saindo da universidade tu já conseguia emprego e um emprego bom dentro de uma indústria e porque tu não tem experiência nenhuma, então eles contratam quem tem experiência na área, né? E não logo um recém-formado. Então eu fiquei um tempo, né? Fiquei um período desempregada. E durante esse período, minha primeira oportunidade de trabalho foi numa empresa em Cruz Alta, hoje não existe mais, mas alguém já ouviu falar da Coceagro. Ali foi meu primeiro emprego como analista de qualidade. Eu trabalhava em turnos, né? Trabalhava 6 dias, folgava 2, em turnos, e o trabalho era fazer as análises de controle de qualidade do farelo de soja. Esse foi meu primeiro emprego. Passado-se um tempo, não chegou a completar um ano, minha segunda oportunidade de trabalho foi a que foi me direcionar para o restante da minha carreira, que foi uma vaga para trabalhar no moinho de farinha de trigo, em Santa Maria, né, a farinha Antoniazzi.
Durante o período que eu fiquei lá, daí eu pude conhecer o processo de moagem, conhecer o processo do trigo e todas as variantes que trazem aí a parte de controle de qualidade do produto em si, né? Fazendo testes e indo também nos estabelecimentos que compravam a farinha, porque os clientes também tinham dúvidas e gostariam de fazer lá na padaria deles ou no estabelecimento deles, o que eles desejariam e com o máximo de qualidade possível. Então tive que estudar muito o trigo e estudar muito o que os clientes desejavam daquele negócio, né? Foi aí então que começou a entrar algumas ideias de produção de alguns produtos que não tenham conservantes, né? Na época, lá, anos atrás, se falava em produtos clean label, que são produtos isentos de conservantes. E aí tínhamos que desenvolver, quanto menos aditivos colocasse na farinha, quanto menos produtos se colocasse lá nos produtos dos terceirizados, melhor. Em meados de 2009 foi que eu me interessei e fiz a inscrição para o mestrado. Eu fiz o mestrado, passei, e o tema, né, a gente tem que defender o mestrado com um objeto de estudo, no que tu quer estudar, né? Nesses 2 anos de mestrado, o que tu quer desenvolver? E foi ali que eu levei o tema, né? Não se ouvia falar em fermento natural na Universidade Federal de Santa Maria, até então. Eu fui a primeira que levei essa ideia para minha orientadora, que não gostou muito na época do tema, porque era um desafio, né? Ninguém tinha trabalhado com isso. Mas eu fui com essa ideia de provar que utilizando os fermentos naturais, o produto não ia demorar mais para mofar e poderia ser um produto também competitivo no mercado, né? Pelas vantagens que representa. Então eu fiz o mestrado na área, né? Fiz o mestrado lá nesse tema em Santa Maria. E já coloquei o doutorado, né, ali, terminando o mestrado, daí fiz inscrição para o doutorado, seguindo na mesma linha de raciocínio, na mesma linha de estudo. No doutorado, a gente, em vez de só trabalhar com fermento natural, a gente teve que desenvolver. Vamos ver se vocês vão conseguir olhar. Depois eu posso explicar melhor o que seria isso, tá? Porque no mestrado eu tive que fazer um fermento, né? Trouxe aqui para mostrar para vocês. Um fermento natural. Só que no doutorado não restava só isso. No doutorado eu precisei fazer análise de DNA, de genes, para saber quais são os nomes dos micro-organismos que estariam nesse fermento, guardá-los durante 4 anos para poder fazer uma série de análises para provar, né, dentro de 4 anos, que o fermento não é assim só conversa para boi dormir. Então eu tive que ir a São Paulo, desenvolvi parte do doutorado lá. Daí tá aqui, utilização de bactérias aciduláticas em panetones. Então, durante 6 meses, que é uma vida de prateleira do panetone, eu precisei fazer análises nos panetones para depois defender a tese dizendo que os panetones eram sim, né, competitivos perante o lado da questão sanitária. Eles não mofaram em 6 meses e mantiveram o aroma, o sabor, a maciez que precisava para passar nas médias, né, que os artigos falavam. Enfim, no final do doutorado, eu engravidei e aí a minha vida, né, a minha carreira acadêmica, né, teve que ser encurtada. E defendi o doutorado já grávida de 5 meses. Depois que veio o meu pequeno filhinho, eu voltei a atuar, né, com cursos presenciais. Durante o mestrado e doutorado, eu estava tendo um pouco, né, de atuação como instrutora do Senar, fazendo e ministrando os cursos, né,
culinária, bolachas, tortas, docinhos, panificação caseira, aproveitamento dos alimentos. E com filho pequeno retomei isso, porém veio a pandemia e deu uma bagunçada um pouco na vida de todos os instrutores. Quem estiver escutando e quem é instrutor vai saber disso e sabe muito bem que foi bem verdade. Não tinha muito o que fazer, a agenda foi cortada, nós não tínhamos mais como, né, atuar por causa das leis e dos rigores e das regras. Ficamos um tempo parado. Nesse tempo parado, eu desenvolvi, né? A gente criou, né, Isabel? Criamos um material, que é o material que a Isabel vai vender no final dessa live, né? Um material, Já estou vendendo, já estou vendendo. um curso bem didático que ensina a fazer o fermento natural, né? Do zero, fazendo em casa e dá receitas de pães, cucas, pizzas, utilizando o fermento. Né? Então, durante esse tempo de pandemia, trancados em casa, foi o que a gente conseguiu desenvolver, fazendo vídeos e material complementar para vocês, né, que vão comprar o curso, ensinando como elaborar e fazer o fermento natural. Depois que a pandemia deu uma suavizada, eu comecei novamente com alguns cursos, com algumas aulas, e aí o meu foco foi voltado mais à questão de consultoria técnica. Aí eu comecei a atuar numa empresa, né, de supermercados, e hoje eu atuo no ramo de supermercados, no ramo de chocolates e também no ramo de hortaliças, com consultoria técnica. E é o que estamos aí, né? Vamos, como é que se diz, Ótimo, vender o curso, e aí com base nas ótimo, perguntas que vocês têm, né, essa é a minha trajetória até aqui. Até aqui, né? O fermento ótimo, natural foi esquecido um pouco lá no doutorado, mas depois nesse curso EAD a gente retomou ele. ótimo, excelente, Raquel. Não, é bom ouvir tua fala, conhecer tua história, né? E quero saudar aí o Cláudio Rocha do Senar, que está nos assistindo. Bem-vindo, Cláudio. E se tiver alguma dúvida sobre o uso de fermentos naturais, pode participar aqui da nossa conversa, né, Cláudio? Fica à vontade. Também, Raquel, a Platerra Assistência Técnica saudou você aí. Acho que é teu cliente, teus conhecidos, eu imagino. Não, para a Terra é meu irmão, né? Fico feliz que está Ah, ouvindo. E eu estou aqui hoje conseguindo fazer essa live ao vivo porque tem alguém cuidando do meu filho de 4 anos, né? Ele está na casa do Dindo e da Dinda. Então eu agradeço que eles estão lá que com bom, ele para eu poder conversar com vocês mais sossegado também. sim. Raquel, eu estava ouvindo tua fala aí, estou eu aqui pensando, né? Porque esses micro-organismos, é uma infinidade de micro-organismos que existem na natureza, né? E a gente precisa deles para a nossa vida, né? Imagina a vida, nossa vida não existiria sem esses micro-organismos, essas bactérias, mofos, fungos, leveduras, né? E então a gente precisa deles para a existência, né? Nossa existência, e muitos deles são utilizados para produzir os alimentos, né, Raquel? Sim, a gente fala que existem os bons e os ruins. Então, para falar um pouco do fermento, né? Ó, aqui tá Isso. o contrário, né? Não me dei por conta que quando eu fosse fazer a câmera ao inverso, mas eu alimentei o fermento meio-dia, meio-dia e 20. Às 7 horas ele dobrou o tamanho, tá? E vamos falar sobre isso aqui. O que que tem aqui dentro desse pote, né? Para mostrar para vocês que ele cresce, né? Ele cresce. Não ficou aqui, ó, né? Quando eu coloquei, ele estava aqui nessa linha. Quando a gente Tá, mistura você falou que alimenta, alimentou ele, tá? eu Alimentou alimentei, com né? o quê? Porque são, Hum, são seres vivos. Vamos começar por aí. A gente hum, faz um fermento natural com 3 ingredientes: água, farinha e micro-organismos. Tá, da onde vem esses micro-organismos? Vem da farinha e vem da água. Muito bem, mas micro-organismos tem micro-organismos que causam doenças, tem micro-organismos ruins, tem micro-organismos que não são bons para a saúde. Ok. Mas quando tu coloca aqui água e farinha misturada, tu vai deixar
se reproduzir ou vai entrar em predominância os micro-organismos que conseguem se multiplicar nesse meio, porque os outros, eles, com o passar das horas, né, não vão conseguir se multiplicar, porque dentro desse meio aqui, o pH é mais ácido. Então, alguns micro-organismos, esses que causam doenças, eles não conseguem se multiplicar em pH ácido. Por isso que a gente fala que a predominância é de bactérias ácido-láticas, que são bactérias que gostam de ácido e por isso que elas conseguem se multiplicar. Mas um fermento também não acontece tu colocando farinha e água e esperar algumas horas e ele fica assim. Não, esse fermento aqui eu já tinha na geladeira uma muda. Eu já tinha uma semente dele guardada. E aí eu só alimentei. Como que tu alimenta uma semente de fermento natural? Tu vai tirar da geladeira, tu vai colocar metade fora. Naquela metade que sobrou, você vai colocar água, temperatura ambiente, tá? Não pode ser água com muito cloro, tá? E nem água muito quente, porque se tu vai botar água quente, você vai matar os micro-organismos, tá? Tem que ser uma água, temperatura ambiente, ou no máximo temperatura ali de água morna, de fazer um leite para uma criança. E vai colocar farinha. Quanto de farinha? Se ficar muito mole, ele não vai conseguir subir no frasco, vai ficar muito líquido. Então, tu tem que fazer ele numa proporção que ele fique com uma consistência parecida com uma massa de bolo, ou um pouco mais firme, uma massa puxada, uma massa de pão, e deixa quieto. Ele vai crescer com o passar das horas. Mas essa primeira mudinha não foi simples assim, ela leva uma semana para fazer. Uma semana, no curso vocês aprendem que é 13 dias. 13 dias, né? Basta misturar água e farinha e aguardar e fazer todo o processo que tá lá, é bem explicadinho, que ele vai se transformar numa massa crescida e esponjosa. Fala, Isabel. Tá, Raquel. Mas eu não sei se tu falou e eu perdi. Qual é a farinha que a gente utiliza? Qualquer Tá. farinha serve? Tem dois tipos de farinha, tá? Tem a farinha branca e tem a farinha integral. Tá hoje em dia se fazendo fermento natural de farinhas sem glúten. Tudo bem, é um fermento sem glúten. Pode ser usado farinha sem glúten também. Mas desde que, ó, presta atenção, desde que o arranque inicial, tu tem que adicionar alguma coisa nessa farinha sem glúten para que o fermento tenha uma força. Aí que entra ou um suco de fruta, ou a maçã, né, ou o suco de ameixa, porque tu vai já colocar um pouco de micro-organismo naquela mistura. A farinha de trigo integral tem muito mais micro-organismos benéficos para o fermento do que a farinha de trigo branca. Isso é comprovado cientificamente, que tu pode iniciar um fermento natural metade metade com farinha integral, porque tu já vai estar colocando mais micro-organismos ali dentro do que uma farinha branca. Daí vai demorar mais tempo fazer com uma farinha branca. E aí vamos à questão que a gente falou de micro-organismos bons e ruins. Tu misturou ali, né? Olha só, eu tenho o maior cuidado. Quem me conhece sabe que eu utilizo e vou alimentar os meus fermentos. Tem que estar com a mão muito bem lavada. Os utensílios que você vai usar para o fermento natural tem que ser exclusivo para isso, ou né, lavar bem antes do uso. Ele não pode ter resquícios de outras coisas, ou pior, ou tu carregar para dentro do fermento outras bactérias, outros micro-organismos que não são benéficos. Por isso que tem que estar limpo. Panos limpos, papel toalha, potes bem higienizados, porque tu só quer que cresça aquilo que está de bom de dentro do fermento. Por mais que o ambiente é hostil para os outros, mas pode estragar o teu fermento. Se tu chegar a colocar dentro de um fermento uma bactéria de falta de higiene, por exemplo, tá? Foi no banheiro, não lavou as mãos e vai manipular e vai fazer o fermento. O fermento pode estragar, ele pode ficar com um cheiro ruim.
né? Ele pode ir para um lado, né, criar ácido demais. As bactérias podem se multiplicar e criar ácido demais, e daí ele não fica com um aroma bom, e também quando for fazer um produto vai ficar com um gosto ruim. Não que tu vai perder o fermento, mas você vai mascarar ele, vai contaminar com outros. Tá. Então, deixa eu ver. Você falou aí que nós temos que cuidar com a higiene, cuidar a temperatura, cuidar a dosagem, isso, e tempo. E tempo. É. Porque se num dia muito frio, né? Se tu quer fazer um pão, quer fazer algum produto com ele num dia muito frio, tu tem que saber que tu vai ter que alimentar mais vezes para ele ter mais força, porque ele demora mais para crescer, né? Sim. As bactérias e leveduras que estão aqui dentro, ó, que formam essas bolhas que estão vendo ali, elas se desenvolvem Uhum. bem em 26, 28 graus, né? Abaixo disso, abaixo de 20 graus, já ficam com mais preguiça de trabalhar. E daí, claro, acima, num calor assim de 30 graus, melhor ainda, mas abaixo de 20 elas já ficam muito devagar. E aí o fermento demora para crescer. Então, no inverno, se utiliza de colocar no ambiente quentinho, ou esquenta um pouco Uhum. o forno, ou coloca numa caixa de isopor, que cria um vapor com uma água quente para deixar o ambiente mais quente. Vou contar para vocês o que eu Tá. fiz no mestrado. No mestrado, eu precisei fazer horrores de pães para levar para a universidade para fazer as análises, né? Para defender lá, fazer os cálculos. Eu tive que ficar de madrugada com os fermentos dentro de um quarto e ar-condicionado ligado, para que eles crescessem a tempo, né? E a quantidade que eu precisava era muito grande, não era isso aqui, eu fazia em baldes de 15 litros, para eu ter fermento, né? Para poder fazer os pães e servir ao pessoal que estava esperando. Então, assim, eu tinha que manter em caixas de isopor ou ir lá na universidade meia-noite, às 4 da manhã, alimentar, às 8 da manhã, porque no final tinha que ser assim, mais. Tinha que alimentar mais vezes e num intervalo menor para que eu conseguisse mais, né? Mais volume de fermento. Então, eles Ah, precisam da legal. temperatura. Tá certo, tá certo. E daí, quando a gente utiliza esse fermento natural para fazer o pão, Raquel, ele, esse pão feito de fermento natural, ele vai ficar igual ao comprado? Ou ele vai ser mais ácido? Depende. Depende? Depende, tá? Você pode hoje utilizar do fermento natural, só fazer com ele, né? Hoje se fala em 30% sobre o peso de farinha que tu vai colocar, tá? Sei lá, vou usar 1 quilo de farinha, tá? Então tu vai colocar aí umas 300 gramas desse fermento natural e o resto dos ingredientes que você é acostumado a colocar. Só que ele não vai vir no mesmo tempo que o outro utilizando o fermento de mercado, né? O fermento comercial. Tu pode usar só ele. Se for um dia quente, vai crescer, né? Não tão rápido quanto o outro, lógico que não, vai levar o dobro ou às vezes 3 vezes mais e não vai ficar ácido. Porém, no inverno, que vai demorar muito para crescer, aconselha-se a colocar ou um pouquinho do fermento comercial ou colocar na geladeira para ele não ficar muito ácido, porque ele vai levar horas para crescer. E durante essas horas, o que vai se multiplicando vai deixando cada vez mais forte o gosto de dentro do pão. Que quem já Entendi. comeu esse produto sabe, se é um pão só com fermento natural, desses aqui de farinha, ele fica com um sabor diferente do outro pão feito com aquele fermento comercial. Ele puxa mais para um ácido no final. Tem o fermento Uhum. também de batatinha, que é outro fermento, é outro tipo de fermento. Esse não puxa tanto o sabor para o ácido, tá? Porque Uhum. os micro-organismos daquele fermento natural de batata são mais Saccharomyces cerevisiae, que é o mesmo nome, né, da levedura comercial que compra no mercado, que é o fermento instantâneo, Saccharomyces cerevisiae, que aí ele produz mais álcool e gás carbônico.
E esses aqui do fermento natural que eu falo de farinha, tem bactérias e as bactérias produzem ácido lático. Então, quanto maior é o tempo de fermentação, mais ácido fica o produto que você vai fazer. Tá, entendi. E esses produtos que são feitos com fermento natural, eles demoram mais para mofar do que o produto que é feito com fermento industrializado ou não? Sim, isso foi o fator que me levou a estudar, né? E que eu tive que defender, provar, né? Provar que 2 mais 2 são 4, tive Porque, que provar isso. Que quando lá no mestrado eu fazia fermento assim, né? Fazia os fermentos nos potes, nos tratamentos lá que eu desenvolvi. No final do mestrado eu precisei secar esse fermento. Por isso que o título da minha dissertação de mestrado era liofilização de fermento natural. Né? Eu tive que secar o fermento e colocar o fermento aqui, ó. Né? Transformar o fermento num pozinho. Esse pozinho aqui teve que passar por uma série de análises para justamente conhecer o nome dos micro-organismos, né? Lembra que eu falei lá no início? Eu tive que ir para o doutorado conhecendo quais os micro-organismos que tinha no fermento que eu queria estudar. Aí eu fui para a literatura, fui pesquisar e dentre os nomes que apareceram, né, que foram vários, eu escolhi apenas 3. Por que esses 3? Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis e Apitia anômala, que são 3 nomes de micro-organismos, porque eles são, né, classificados por produzirem ácidos conservantes. O que é isso? Um pão comercial hoje quando tu compra, diz, tem conservante, né? Tem antimofo, né? A gente acaba dizendo, né? Esses pães de mercado, pão fatiado, tem antimofo. Mas o que é o antimofo? O antimofo é propionato de cálcio, né? É algum sal, né? É algum produto parecido com esse nome que não deixa o fungo se reproduzir. Essas bactérias acidoláticas aqui do fermento natural, elas produzem, além de ácido lático, ácido propiônico, que, dentre as reações que acontecem, produzem propionato de cálcio, que é o mesmo composto utilizado pelas indústrias para conservar os pães. Só que isso é naturalmente, não é adicionado no produto. Aqui dentro da massa de fermento, dentro do próprio pão, vai se produzir o propionato de cálcio, por causa dos micro-organismos que tem ali. E isso faz com que o pão não naturalmente, né? mofe, né? Ele dure mais tempo Hum, do que os outros. sim. Acontece esse processo naturalmente, né? Isso aí, por Não isso por interferência tua. as pessoas hoje, se você pode, nos mercados tem hoje já pães fatiados, né, que diz que é com fermentação natural. Ainda eles colocam conservante porque a data de validade que eles pedem, né, até é maior. Mas se tu comparar, ele é bem mais caro, a validade dele é maior que os outros. E diz lá na embalagem que o produto foi feito com fermentação natural. Os panetones É, famosos, que vocês sabem que tem uma marca famosa, utiliza-se de conservante, mas eles usam para fazer o produto, né? Começa-se com fermento natural, uma receita antiga, e eles mantêm essa tradição de utilizar a fermentação natural para dar a textura adequada, enfim, mas ainda adicionam conservantes e alguma coisa de fermento comercial para chegar no pré-requisito do cliente, né? O cliente quer um produto que dure, que seja macio e que seja grande, né? Que cresça sim, bastante. E nem sempre os produtos de fermentação natural são assim, eles são mais rústicos, tem uma casca mais firme, né? Um miolo mais denso, ele é mais pesado. Então, é uma classe de pessoas que gostam, não é todo mundo que gosta, não, né? Não é todo sim. mundo que é fã. Enquanto você falava, eu estava pensando nos pães que eu já comprei, né, aqui em 3 de Maio.
né? Então, tem várias padarias e supermercados. Aí eu estava observando, né, que realmente tem pães fatiados, pão de sanduíche fatiado que dura mais tempo e tem outros que mofam mais rápido, né? E se olhar para aqueles industrializados lá, o Seven Boys, então aquilo é uma loucura, né? Que eu não compro, né? Mas tá ali, né? Para também é uma das marcas, né? Tem tantas outras, né? Mas o gosto dele, né? A textura dele é tão diferente, né? E a validade dele é muito maior do que os outros pães. Quem Né? conhece um pouco, ou quem já trabalhou e viu como é que faz, né, um pão fatiado, existe o pão fatiado, esse industrializado, que vem num pacotinho, que tem a marca, que não é da mesma marca do mercado, por exemplo, né? É. Antes do pão entrar dentro da embalagem plástica, esse eu tô falando das marcas, tá? Industrializados. Como tu falaste ali, uma marca, não vamos citar marca, mas eles passam por uma É. esteira e tem um Uhum, aspersor. O pão ele é praticamente molhado de conservante. Ou eles uhum, pulverizam o conservante dentro da embalagem e colocam o pão uhum, e fecha. Por isso que tem aquele cheiro, né? Desses pães que a uhum. gente compra, cheiro forte, esse cheiro é do conservante. Já os pães feitos nas padarias próprias dos mercados, eles não contêm essa quantidade absurda de conservante. Até porque a validade Sim. dele é bem menor, 7 dias, 10 dias, né? Existe uma proporção muito pequena de conservante que coloca na massa só. E Uhum. quando coloca, É tem legal. padarias que nem colocam. E diferente desse, né? Pessoal, quero. Quem Sim. faz e quem compra Quero. sabe que é bem mais caro um pão de fermento natural, porque dá trabalho para fazer. Envolve tempo, Sim. trabalho, né? Por isso que é mais caro. Quero aproveitar e convidar as pessoas para seguir a página da Unitec, seguir a Unitec no Instagram, no Facebook. Lembrando que a Raquel tem o curso de fermentos naturais que pode ser adquirido, pode ser parcelado em até 6 vezes. Vocês podem entrar em contato aí com a Unitec, 5535352052. Aí vocês vão ter as receitas e o passo a passo de como elaborar esses fermentos naturais, né, Raquel? Tudo, E sim. antes, Eu aham, andei olhando, né? Eu andei olhando de novo os vídeos e olha, tá barato, Isabel. Nossa, tá barato, é, hein? Se vocês vão querer comprar hoje em outra plataforma um curso que ensine a fazer como eu estava ensinando lá, bem, bem didático, bem como professora mesmo, não consegue esse preço. Mas nem perto, ah, estão cobrando 3 vezes mais, no mínimo. então as pessoas podem aproveitar, né? Aproveitar Ah, e fazer os pedidos. eu acho, sim. Raquel, e qual é a quantidade que a gente deve utilizar de fermento natural nas receitas de pães? Ah, você falou no começo, né? Ou não? Depende, Não, acho que não. no verão, se tá um dia muito quente, tu pode usar 15%, né? 150 gramas para, digamos, 1 quilo de farinha. Porque ele vai se multiplicar. Mas no inverno não dá, não consegue fazer com menos de 30%. Tem que ser de 30 a Ah, tá. 50% no inverno, quando o dia tá frio, quando o Sim. dia tá menos de 20 graus. Mas tu pode Uhum. fazer só de fermento, quanto mais fermento tu colocar, mais forte vai ficar o sabor. Mas tu pode usar Sim. de 15 a 50%, depende da temperatura do dia. Aí é só continuar com os mesmos ingredientes que tu tem. Ou vai fazer aquele pão cilindrado, né? Vai ter que colocar mais farinha. Porque para cilindrar, né, as donas de casa ou os homens que fazem sabem que tem que ter mais farinha para poder passar no cilindro. Mas se vai fazer o pão aquele italiano, aquele de casca grossa, que ele pode ser mais mole, então é menos farinha. Daí tu vai ter que fazer as dobras. E isso lá no curso está Uhum. bem explicado. Tem, acho que 4 vídeos ensinando a fazer o pão de dobras, né? Que são 4 dobras e 12 horas de geladeira. Para depois colocar numa panela de ferro e assar no forno. Ou assar no fogão dentro de E uma panela. aqui na live não tem como a gente fazer, né? Tem quem quer, então se aprofundar, tem que comprar o curso, né, Raquel? Aí sim vai ter o passo a passo de como elaborar o fermento natural, né? Sim, e lá no curso a gente fala sobre o fermento natural de ameixa, ameixa seca.
ou um fermento natural de maçã. Ensina a fazer dos dois jeitos, tá? Esse Não é só de aqui farinha. não, primeiro tu vai fazer um processo utilizando a fruta, tá? A Sim. maçã ou a ameixa, ela vai precisar de uns 2 dias, tô dizendo um pouco do curso, para que todos os micro-organismos desta maçã e desta ameixa sejam carregadas para o suco, né, delas, para a água que envolve elas. E depois vai se utilizar desta água para começar o fermento. Aí tu já começa o fermento no dia 4, que daí tu já vai ter esses Hum, 2 dias aí de preparo da fruta. E a fruta é bem limpa e higienizada, para não correr o risco de ir lá pegar uma maçã. Não, não vai pegar a maçã do jeito que uhum. tá. Não, e se higieniza a maçã antes, para realmente só ocupar o que tem na maçã. Na fruta em si, não o que tá por fora dela. E aí faz todo o processo. Raquel, tá. E pode acontecer alguma coisa nesse caminho de dar errado, sei lá. Eu já ouvi algumas pessoas comentar por que cria uma água escura sobre o fermento natural, por É exemplo. claro, claro que pode acontecer. Pode acontecer um monte de coisa. Como eu disse, você pode contaminar o fermento utilizando de material que não esteja bem limpo. Aí, quando se forma essa água escura em cima do fermento, não pode usar essa água escura. Essa água escura decantou muito o fermento, ou seja, a farinha foi muito para baixo, e aí ficou aquela superfície do líquido, fermentou, né, e oxidou com outras bactérias indesejáveis. Então tem que jogar fora essa água, colocar uma água limpa, misturar e continuar o processo. Porque a água preta de cima, a água preta suja, que parece que está estragado, ali é uma fermentação que não foi para o lado bom. A gente diz que ou o fermento ficou muito tempo na geladeira esquecido, tá? Porque Sim, você pode, o fermento não tem validade. Um fermento natural, quando ele tá, por exemplo, esse aqui eu estou fazendo crescer porque eu quero fazer uma pizza. Quando ele tá crescido, tu vai guardar na geladeira. Tu não vai deixar ele fora da geladeira. Quando tu quiser sim, utilizar ele de novo, você vai tirar da geladeira e vai começar a alimentar ele de novo com mais água, mais farinha. Deixa crescer, bota um pouco fora. A água, a farinha, deixa crescer, bota um pouco fora. Mas ele precisa ser guardado na geladeira, porque senão ele vai estragar, porque é sim, micro-organismos aqui, né? A sim. farinha tem açúcar, que vem do amido. As bactérias, as leveduras quebram o amido em maltose, que é o açúcar que elas precisam para se multiplicar. No momento que essa farinha não tem mais açúcar, elas param de se multiplicar. Então, nesse estágio, quando tu vê que o teu potinho ele não cresce mais, é porque acabou, elas não vão crescer mais que isso. É o máximo. Uhum. Até começa a baixar, daí nesse momento tem que guardar na geladeira. Só que se tu deixa na geladeira e nunca mais ocupou, aquela farinha que está lá dentro, realmente ela entrou em colapso. As bactérias não têm mais como se desenvolver, então tem que de vez em quando tirar da geladeira e alimentar de novo, para manter vivo as bactérias. Ou para trocar as bactérias, né? Fazer uma renovação nela. Uhum. Quem faz pão toda semana não tem problema, vai sempre fazer, vai aumentar e vai guardar. Mas quem não, quem demora 2, 3 meses para usar, pelo menos a 15 dias ou uma vez por mês, tem que lembrar que tem um fermento lá, senão vai criar essa água preta em cima. Aí tu evita de criar essa água preta. É, Tu tirar pelo menos sim, uma vez entendi. por mês e fazer o processo que a gente ensina lá no curso que se chama manutenção do fermento. Que é depois que ele está Hum, crescido e guardado na geladeira, tu vai manter ele. Assim não tem prazo. Esses vidrinhos aqui são de 2015. Só que eu posso tirar daqui esse pó, colocar num vidrinho, água e crescer e volta a ser o que é o fermento. Mas na geladeira, isso aqui ele vai ficar lá anos, porém com uma água preta em cima. Se você não utilizar, não alimentar, não cuidar dele com carinho.
É isso que acontece. E daí pode dar cheiro ruim, né? Ou Sim. pode, por São exemplo, micro-organismos. micro-organismos. Ah, o meu fermento cresceu, cresceu, ficou tudo em cima e embaixo ficou uma água preta. Então significa que teve muita levedura que só criou gás carbônico e não teve as leveduras que faziam álcool, né? Produziam álcool. Daí só gás carbônico. Daí só cresceu, cresceu, cresceu e foi para cima. E daí foi uma fermentação sem controle. Aí tem que realmente jogar metade fora e só alimentar aquela outra metade que sobra. Senão vai ficar com Uhum. um gosto ruim. Legal, legal. Não sei se mais alguém tem interesse, quer fazer alguma pergunta, né? A Raquel está falando aqui conosco sobre o uso de fermentos naturais na produção de alimentos. As dúvidas que eu tinha, eu tirei, Raquel, com você. Agora, para saber mais, só comprando o curso, né? Comprando o curso É, e praticando daí. Aí eu faço o meu fermento natural. É é, isso, né, Raquel? claro, o curso ele é um resumo, na verdade, do curso é que eu fiz depois um e-book, né, resumido do curso. Mas primeiro Uhum. comprem o curso, botem em prática, assistam os vídeos, aí depois sim entrem comigo em contato, né? Ou com a Isabel, ou comigo no particular, no direct, que daí a gente pode providenciar um e-book, que é um compacto do curso, para ficar no Uhum. celular, né? Mais fácil, né? De acessar. Mas o curso tá tudo explicado. Porque Ótimo. e faz o que com isso aqui? Eu vou alimentar, digamos, ó, agora antes de dormir, né? Eu dou comida novamente para o meu fermento. E aí uma parte eu teria que botar fora. Só que ele já tá crescido, ó. Ele tem bolhas, significa que tá bom. Mas eu quero que ele fique mais Uhum. forte. Então, em vez de botar fora, essas porções que a gente ia desprezar, dá para ocupar para fazer panqueca, dá para ocupar para colocar numa crepioca, dá para fazer uma pizza de frigideira, que é só adicionar um pouquinho de azeite de oliva e um pouquinho de sal, farinha, a ponto de você abrir, né? E coloca numa frigideira. E aí tu bota uma tampa, assa dos dois lados e recheia, né? Não precisa se Uhum. desperdiçar, né? Se desperdiçar o tanto de farinha que a gente utiliza para ir alimentando, né? Uhum. Tem várias formas de utilizar. Tem massa de Várias bolo, opções. várias opções. Ah, isso mesmo. A Rosane está perguntando aqui, ó, o valor do curso. Rosane, chama nós aí no WhatsApp que a gente conversa contigo. Dá para parcelar também em 6 vezes. O valor hoje Raquel, qual é o valor do curso hoje? Fala aí para nós. Olha, pelo que eu tive olhando, é menos de R$ 60, não é? É menos de R$ 50. Tá Menos de barato o 50 curso. reais. Tá barato demais. Podemos Quem parcelar no cartão, né? Ou como ficar melhor aí para a Rosane, né? Não sei se temos mais algo a acrescentar, Raquel, senão acho que já são 40 minutos de conversa, 45 minutos. só Esquecemos tem a alguma coisa importante? agradecer a quem está assistindo, que se interessou pelo tema ou para prestigiar. E o fermento natural, ele dá trabalho para fazer, não vou dizer que é fácil, não. Tu tem que realmente ter carinho e lembrar que ele existe, porque se tu quer um produto, né, bem feito com ele, tu tem que dar amor, carinho e dedicação. Alimentar e esperar ele ficar no ponto certo. Mas depois que vocês consumirem ou que tiverem o hábito, vocês vão ver que é uma prática legal, sabe? Eu fico feliz quando eu faço. Eu me Uhum, remota assim sentimentos muito bons. Então, quem gosta dessas uhum. coisas artesanais, de fazer o seu próprio pão, assar naquelas panelas de ferro, de Ah, sentir a legal. crocância, os alvéolos, né? Porque fica outro pão, não é miolo denso, é um miolo cheio de alvéolos, cheio de, né, espaços, né, de bolhas de gás carbônico. É diferente. É. Ó, o Marcelino tá dizendo aí, ó, que ele comprou o curso para a sogra dele. Ela Ah, usa até hoje. Marcelino, diz aí, você consumiu os pães da sogra, pelo menos? A sogra fez os pães para ti, tem que responder aí agora. Todo mundo ficou curioso. É. Viu? A Marlene está perguntando se dá para usar farinha integral. Eu não lembro se você falou isso lá no Ah, início sim, antes. dá para fazer com farinha integral.
quanto mais farinha integral colocar, mais micro-organismos tu vai deixar nesse teu fermento. Mas se tu for fazer um pão só com farinha integral, sabe que vai ficar bem mais duro, né? Bem mais firme, porque é a farinha branca que deixa, né, o pão um pouco mais macio. Mas claro que dá para fazer só com fermento, só com farinha integral no início. Compra o meu curso, faz lá Uhum. com farinha integral até os 13 dias ali, tu vai ver. Ou no finalzinho começa a colocar um pouco de farinha branca, porque tem mais Uhum. açúcar, né? Farinha branca tem mais Claro. maltose, tem mais amido. E a integral tem mais fibras. E os micro-organismos é que estão nas fibras, porque é a parte de fora do grão, né? Hum, A parte que muito não bem, foi muito bem. exposta, que é a parte que não foi exposta à moagem. Então, por isso que tem muito mais micro-organismos na farinha integral. A farinha branca não, tu moeu aquele trigo, então a casca foi fora, né? O farelo foi fora e ficou mais o amido. Então, é os micro-organismos que Sim, sobraram. sim. O Marcelino escreveu aí que comeu pão e cuca, Raquel. Uhum, viu? Olha aqui, ó, o pessoal está dizendo, ó, muito bom, divulgação de forma de nos alimentarmos com menos conservantes. A Carla, lá de Santo Ângelo. Obrigado, Carla, por participar da nossa conversa também. E mais, Raquel? Isso Isso? aí. Eu acho que dúvidas agora, quem começar a fazer, né, vai ter um monte de dúvidas. Quando começa a Pode mexer chamar no com. WhatsApp, né, Raquel? Pode, claro Pode que te chamar pode. no WhatsApp, você atende? Todo mundo? Ih, Pode sim. tá. Chamando a Raquel no WhatsApp ou a Unitec, né? Que daí a Unitec dá os encaminhamentos também. Tanto para comprar o curso e depois que comprou o curso, também as, ah, as dúvidas, né? Com relação. Apesar de que o curso eu acho que está bem formatado, tem todo o processo lá, o passo a passo de como fazer, eu acredito que dá para fazer assim, bem tranquilo, né? Não fica nenhuma dúvida, eu imagino, né, Raquel? É bem Que eu didático. ainda Eu não fiz teu curso, assistindo. É bem. Eu mas vou. tentei explicar, tentei fazer vídeo do passo a passo mesmo, mostrando cada vez que eu mexia no fermento ou no pão, para ninguém ficar com dúvida. Ai, beleza. Então tá, vamos encerrar por Sim. hoje, Raquel. Te agradeço, tá, por você ter aceitado aqui o convite nosso para essa conversa. Essa live vai ficar aí na linha do tempo da Unitec e também as pessoas que não assistiram hoje poderão assistir num outro momento, né? Vai também para o canal do YouTube da Unitec e a gente fica muito feliz, Raquel, por você ter estado aqui conosco nesse bate-papo dessa noite. Muito obrigada. Ok. Obrigada, Isabel. Obrigada ao pessoal que assistiu. É um prazer, tá? O prazer foi meu. Obrigado por ter convidado. Vai lá cuidar do baby agora. Sim, Ô, vamos trazer baby. aqui. Pode deixar. Tá bom. Um abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau.